Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eric, retornando, faz um tempo que eu não gravo vídeos, então retornando com um vídeo de geometria, bem interessante, um exercício da Unicamp, em que a gente vai, a partir da medida e do comprimento de um arco, calcular o comprimento da circunferência da Terra. Vamos nessa? Deixa eu me diminuir aqui na tela. Pronto. Acho que assim dá. Qualquer coisa eu me encolho mais depois. Bom, eu vou dar aqui um zoom na tela para ficar melhor para vocês. É o seguinte, pessoal, vamos ler aqui, ó. Para calcular a circunferência terrestre, ou seja, o comprimento da circunferência da Terra, o sábio Eratóstenes valeu-se da distância conhecida de 800 quilômetros entre as localidades de Alexandria e Siena, no Egito, A e S, respectivamente. Então, aqui na figura, A é a localidade de Alexandria e S de Siena, situadas no mesmo meridiano terrestre. Ele sabia que quando em Siena os raios solares caíam verticalmente, em Alexandria eles faziam um ângulo de 7,2 graus com a vertical. Então ele está explicando aquilo que o desenho está mostrando, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, em Siena, os raios estão caindo de um modo que eles estão alinhados aqui com o centro da Terra. Estão vendo? Ó? Então, se você pegar o raio e esticar aqui, ele vai bater até o centro da Terra. Já em Alexandria, neste mesmo instante, os raios eles formam 90 graus com essa reta que une o ponto de Alexandria e o centro da Terra. Ok? Então, aqui eles formam 7,2 graus. Continuando. Calcule com esses dados a circunferência terrestre, isto é, o comprimento de uma volta completa em torno da Terra. Então, olha só que interessante. Como o Sol está muito distante, a gente assume que os raios caem aqui paralelos, tá? Então, o desenho já sugere isso, né? Se eu vou pegar esses raios solares, estão vendo que eu estou destacando aqui? Então, a gente assume que esses raios solares são paralelos. E aí a gente pode usar, então, aquela ideia de paralelismo, que eu vou relembrar rapidamente com vocês, que é quando nós temos duas paralelas, duas ou mais paralelas, né? E uma reta transversal. Então, olha só. Vou traçar aqui duas paralelas e agora uma transversal. Quando a gente tem duas paralelas e uma transversal, a gente tem aqueles casos de paralelismo. Então, por exemplo, o caso que a gente vai usar aqui, né? Se eu pegar esses dois ângulos aqui, ó, eles são o que nós chamamos de correspondentes. Eles estão do mesmo lado da transversal, desse lado direito da transversal. Um é interno, esse de baixo, e o outro é externo, esse de cima. Então, quando nós temos ângulos correspondentes, né, esses dois de azul, eles têm a mesma medida. Se aqui for alfa, aqui também será alfa, ok? Então, ângulos correspondentes têm a mesma medida. Isso que a gente vai usar no exercício. Vem comigo, ó. Então, vou destacar essa reta. E vou destacar essa outra reta. Então, as duas retas aí são frutos de raios solares, portanto, elas são paralelas. E a gente vai ter essa outra reta que eu vou destacar agora como sendo a nossa transversal, a reta que corta essas duas paralelas. Então, se eu tenho as duas paralelas que eu destaquei de azul e essa transversal que eu destaquei de roxo, a gente vai ter que, assim como aqui em cima, ó, é 7,2 graus, se eu pegar o ângulo aqui embaixo, ele vai ser correspondente com esse de cima, como eu tinha mostrado aqui, ó, os ângulos correspondentes. Alfa, alfa. Então, 7,2 graus em cima, 7,2 graus aqui embaixo também, porque eles são correspondentes. E lembra que a gente quer o quê? A gente quer calcular o comprimento da circunferência da Terra, né? Então, toda a curva da Terra, qual é o tamanho dela? Bom, a gente tem que, para esse ângulo de 7,2 graus, que vocês estão vendo aqui, esse ângulo central, o arco de frente para ele é esse que mede 800 quilômetros. Ok?
Então, já sabe o que a gente vai fazer, né? Uma regrinha de 3, uma proporção. Então, 7,2 graus, ó, atenção, corresponde a 800 quilômetros. Se eu pegar a circunferência inteira, quantos graus ela tem? Então, esse pedacinho, 7,2 graus, 800 quilômetros. Se eu pegar a circunferência inteira, uma volta tem 360 graus. Então, 360 graus corresponde a x quilômetros. E esse x é o que a gente quer descobrir. A circunferência, o comprimento da circunferência inteira. Bom, regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, eu posso multiplicar em cruz. De um lado eu vou ter 7,2 vezes x, portanto 7,2x. Do outro lado, multiplicando em cruz, 360 vezes 800. 360 vezes 800. O 7,2 que está multiplicando, passo dividindo. Então, 360 vezes 800 dividido por 7,2. E aí, não que você tem que necessariamente fazer... Eu tô ficando na frente aqui, hein? Espera aí. Pronto. Para eliminar a vírgula, não que eu tenha que necessariamente fazer isso, mas eu vou multiplicar por 10 para a vírgula andar ali embaixo uma casa para a direita. Tá? Então, se aqui embaixo eu multiplico por 10, em cima, na fração, tem que multiplicar pelo mesmo número. Então, multiplico por 10 também. Então, vai ficar o seguinte, ó, x igual, em cima, 360 vezes 800 vezes 10. Esse 10 é o 10 que eu acabei de multiplicar agora por ele, né? Embaixo, 7,2, multiplicando por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, e aí eu consigo eliminar a vírgula, vai ficar 72. Agora, como que eu vou simplificar? Olha só, vamos lá. Quando a gente vai simplificar em uma fração, tem que estar fatorado, e é o caso aqui, está multiplicando em cima e está multiplicando embaixo. Embaixo é um número só, né? Mas em cima está multiplicando. E aí eu posso simplificar dividindo um número de cima e um número de baixo por um mesmo número, né? Por um divisor comum. Se a gente for pegar aqui o 36, ó, e o 72, repare que o 72 é o dobro do 36, né? 72 é o dobro de 36. Então, eu vou dividir esses dois números, o 360 e o 72, por 36. Vai ficar bem bacana, olha só. 72 dividido por 36 dá 2, até porque ele é o dobro. E aqui em cima, 360 dividido por 36 também vai dar 10. Né? Então, eu dividi por 36 em cima e embaixo. Então, com isso, ficou o seguinte, x igual. Deixa eu ver se estou na frente aqui. Não estou não, né? Então, em cima ficou 10 vezes 800 vezes 10. A gente pode também simplificar aqui, ó, 800 dividir pelo 2 de baixo. 800 dividido por 2 vai dar 400. E o 2 aqui por 2 dá 1. Né? Então, sobrou em cima 10 vezes 400 vezes 10. 400 vezes 10 vai dar 4.000, vezes 10 de novo, 40.000. Não esqueça a unidade de medida. A unidade de medida é quilômetros, né? Então, 40.000 quilômetros é, na verdade, aproximadamente o comprimento da circunferência da Terra. Interessante porque é um exercício real esse aqui, né? De fato, o Eratóstenes calculou aproximadamente, lá na época dele, com poucos recursos, o comprimento da circunferência da Terra. Interessante exercício. Gostaram? Deixe os comentários aqui embaixo, diga se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês querem mais exercícios parecidos com esse, sugestões de outros tipos de exercício, também são bem-vindas. Então é isso, pessoal. Até uma próxima videoaula. Deixe seu like. Até a próxima.